e daqui não passarás. É interessante quando a gente vê a onda que a gente fala quebrar, né? Pá, parece que bateu em alguma coisa. Ali ela se quebra. É até aqui. Existe um limite intransponível. Tá? Essa injustiça não vai ser para sempre, não. O ser humano tem um limite, ele é limitado. Ele é limitado. Tá? Então, assim, esse número completo dos mártires não é citado na Bíblia, mas ele existe, tá? E justamente no momento em que a violência comemora seus maiores triunfos e apregou os maiores índices de sucesso, a ruína dessas pessoas, dessa injustiça será visível. Perseguição aos cristãos amadurecem o juízo sobre o mundo e mostra o fim dele. Apocalipse não se atém a explicações sobre como esse Deus tão amoroso pode permitir tanto sofrimento e até mesmo martírio, né? O livro não soluciona o problema do sofrimento e tribulações que nós temos na vida e nem das atividades de Satanás, mas incentiva a gente a reconhecer que Deus ele está no controle e permite provações nesta vida, tá certo? O juiz chegou, as portas da graça estão fechadas. O sexto selo introduz esse dia aí, tá? O dia do juízo. Medo, terror, espanto, consternação daquele dia se descreve sobre dois símbolos. O universo sendo sacudido e os homens completamente aterrorizados. Isso aqui será abalado. Tá? Será abalado. O universo será abalado. E isso vai abalar os homens. Né? O sol, lua, estrela, céu, monte, ilhas, tudo aquilo que se considerava firme, sólido, está sendo abalado. As vigas de sustentação do universo estão se desintegrando. A antiga criação está indo embora. Os céus se desfarão por crepitoso estrondo. Eu me lembrei agora também que tem alguma... isso aí, se eu não me engano, está escrito em Pedro, que ele diz que os elementos se desfarão por um crepitoso estrondo, né? E Curanon será abalado, né? É como quando foram traduzir essa palavra, chegaram a Curanon, chegaram ao produto que faz a bomba atômica, né? Que diz que haverá um estrondo muito grande e Curanon, os céus serão abalados. Né? Esse é um quadro simbólico do terror, do dia do juízo. O simbolismo inteiro aí só ensina uma lição. Que será terrível. A efusão final e completa da ira de Deus sobre um mundo que tem perseguido o seu povo. Né? Um mundo rebelde. Esse momento virá repentinamente, será como ladrão de noite e os homens desmaiarão de terror. Os homens se encontrarão em um desespero profundo. A Bíblia fala, Jesus fala que o mundo estará em perplexidade, que vai dar-se a entender um beco sem saída, tá? Então, as 6 classes de pessoas descritas aí também, tá? Da mesma forma que tinha 6 classes de elementos abalados: reis, grandes, comandantes, ricos, poderosos, escravo e livre. Tá certo? Então João vem nessa imagem de terror universal, todos os ímpios sobressaltados de um repentino terror, tentando fugir e se esconder. Mas para onde o homem pode fugir e se esconder de Deus? Se Deus está em toda parte. Luz e treva para ele é a mesma coisa. Mas qual o primeiro instinto do pecado? Se esconder. Esse é o primeiro instinto. Quando Adão entrou em rebeldia contra Deus, ele se escondeu. Agora, do que estão fugindo? Dos montes que estão se desmanchando? Do universo que está em convulsão? Não, tem uma coisa muito pior. Eles estão fugindo do Deus irado. E como diz Charles Finney, de um Deus muito irado. A súplica do povo para que os montes e rochedos caiam sobre ele ocorre em Oséias, assim, ó, Oséias 10:8. Os santuários idólatras em Aven, onde Israel pecou, serão destruídos,
Espinhos e mato crescerão ao redor de seus altares. O povo suplicará aos montes sotérrenos e pedirá às colinas: caiam sobre nós. Jesus também predisse a mesma reação desses habitantes de Jerusalém quando o julgamento de Deus sobreveio. Né? Lucas 13, Lucas 23:30 diz assim: suplicarão aos montes, caiam sobre nós, e pedirão às colinas, sotérrenos. Em Apocalipse, essa ira de Deus contra aqueles que não se arrependem de seus caminhos pecaminosos é apresentado como uma realidade histórica passada, presente e futura. Tá? Romanos 1, 18, 25 diz assim: assim Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo. Podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagem de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Por isso Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Romanos 2,5 diz assim: mas por causa de seu coração rebelde, você se recusa a abandonar o pecado, acumulando ira sobre si mesmo, pois o dia da ira se aproxima, quando o justo juízo de Deus se revelará. Então a Bíblia ela retrata de forma consistente o castigo de Deus sobre o mal e o pecado, né? Desde o início da nossa história, da história humana até a consumação dele. Certo? Eles vão buscar a morte, mas não os pode esconder da ira do Cordeiro. O maior temor do pecador não é a morte, mas a manifestação plena da presença de Deus. O aspecto mais terrível do pecado é que converte um homem num fugitivo. Mas agora nem caverna, nem morte pode esconder. Não vai esconder ninguém desse encontro com Deus. O tempo da graça acabou. Aqueles que não buscaram a graça encontrarão a ira de Deus. A porta fechou-se. Agora é juízo. Posição, riqueza, poder político, nada disso pode evitar que os homens enfrentem o tribunal de Cristo. A Bíblia é clara, importa que todos compareçam perante o tribunal de Cristo. Crentes, não crentes, pessoas boazinhas e malzinhas, todos terão que estar presentes nesse tribunal. A Bíblia fala de forma consistente que o castigo de Deus sobre o mal e o pecado, desde o início dessa história, ela vai ter um fim, ela vai ter uma consumação. Não temos lugar para nos esconder. O dia do juízo está vindo aí. Mas hoje ainda é o dia aceitável. Ainda podemos nos voltar para Deus e encontrar perdão. Mas será que nós queremos ouvir a Cristo hoje? Nós estamos preparados para encontrar com Cristo? Estamos dispostos a enfrentar perseguição, pobreza, espada, fome, a morte, por amor dele e sua palavra? O dia do Senhor será para nós luz ou trevas? Como será esse dia? Tudo depende de como estamos vivendo.
A Bíblia, o Evangelho, a palavra de Deus, ela é individual. É a nossa vida em jogo. Ou servimos a Deus, ou não. Essa briga de igrejas aí, de placas, isso é um absurdo. Muita gente vê isso como bênção, eu não. Cada um brigando, eu sei que hoje é até necessário, né? Não que está se abrindo igrejas de Deus, mas para que o nome de Deus seja glorificado. Há lugares que eu mesmo, apesar de eu não fazer distinção de placa alguma, eu não faço distinção de quem serve a Deus, mas há igrejas que eu não piso. Eu não piso, eu me recuso a pisar. Exatamente por não se pregar um evangelho como se deve ser pregado. Sabe? Exatamente por isso. Homens despreparados, mulheres despreparadas. Pelo amor de Deus, gente. Para ser médico tem que estudar quantos anos, pastora? Que a pequena tem que estudar? 6 anos. 6 anos. E quando ela completar esses 6 anos, dependendo do que for, tem que fazer aí alguma especialização, não é isso? Tá. Mais 2 anos. Quantos anos? 2 anos. Mais 2 anos de especialização. Já são 7, né? 8 anos. 8. Aí, a gente está falando de vida, de salvação, de Jesus Cristo, de um Deus Todo-Poderoso. Qualquer um quer pegar a Bíblia de qualquer jeito e sair pregando, falando qualquer asneira? Não quer estudar, não quer ler, não quer se aprofundar? Não quer conhecer o mínimo possível? Não tem a capacidade, a coragem de ler, pelo menos superficialmente. Superficialmente já é uma bênção poderosa. Imagina você se aprofundando, como Jesus fala, e abrindo esse baú e lá caçar tesouros. E há tesouros maravilhosos. O evangelho que aqueles primeiros cristãos, Pedro, Tiago, João, o evangelho que eles pregavam é o evangelho que tem que voltar hoje, ou as igrejas vão viver nessa coisinha mesquinha. A pessoa canta bonito, vira pastor. Prega bonito, vira pastor. Oh! Aí na hora de pregar o evangelho não consegue, vai trazer uma palavra para a igreja, não sabe o que fala. É só soberba e orgulho humano. É homens acariciando homens, se ensoberbecendo na igreja que é de Deus. Sabe, a gente precisa voltar à raiz do evangelho. Precisa. Muita gente tentou lá atrás. Um dos cidadãos, já falei, um dos cidadãos que tentou a restauração do evangelho estava indo muito bem, até provocar na cabeça de Hitler, pegou o que ele falou, quando ele acusou os israelitas, quando acusou os judeus, quando falou umas asneiras sobre o judeu, o cara foi lá e matou 6 milhões de pessoas. Olha o que a palavra pode fazer. Olha só o que a palavra pode fazer. Aí as igrejas que estão pregando a verdade estão sofrendo. Está sofrendo. Porque a própria igreja que diz que é de Cristo não suporta a palavra de Deus. Fala para mim, Paulo é pregado hoje, muito, 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 muito. Se Paulo tivesse no nosso meio, ele seria aceito? Timóteo, Tiago. Ele seria aceito? Ei, pastor José, você acha que tu prega duro e que eu prego duro? Eles aceitariam esses tipos aqui, que é pior do que a gente? Não, pastor. Não aceitaria de forma alguma, pastor. Juntando nós dois, nós ainda somos fichinha para eles. Não aceitaria. Porque nós somos orgulhosos, presunçosos, ainda não colocamos isso por terra. Nós queremos as nossas maluquices. Provar na Bíblia aquilo que não está na Bíblia, né? Aquilo que não está escrito, nem no original, nem nas Bíblias que nós temos. Está escrito em lugar nenhum, mas vem os malucos, arruma aí umas teologia doida aí os caras saem vendendo livro, ganham milhões, aí as pessoas aceitam essa coisa como palavra de Deus. Gente,
É um absurdo. Nós temos que tomar, nós temos que ler, eu leio muito, eu gosto de ler, gosto de pesquisar, mas não é tudo que eu aceito, não. Sabe, eu estou vendo gente concorrer para o judaísmo, irmão, ele é atraente. Então tem uns judeus aí falando umas coisas assim terríveis, que quando você vai analisar a luz das escrituras, eu não estou falando do judeu que serve a Jesus, não. Tá? Apesar que tem uns aí que diz que serve também, a gente tem que tomar cuidado. Mas é assim, a gente tem que entender que o engano ele seduz. Não é isso? O engano ele é sedutor. Gente, o pecado é sedutor. Olha que maravilha poder pecar, não ter ninguém para acusar. O que você está fazendo está errado. Né? A maioria das pessoas até apoiam. É isso mesmo. Vai se prostituir mesmo. Vai encher a cara mesmo. Não, usa um negocinho aí para você ficar legal. Né? Isso daí é o mundo, é a sedução. Sabe? O difícil realmente é a gente ser amigo de verdade. É ser fiel a essa amizade. Isso é difícil. Isso começa a se tornar difícil. Às vezes é que nem um cristal. Bastou um gritinho que já... Mas olha a amizade de Pedro e Paulo. Paulo chegou na cara de Pedro e fez assim: você está errado. Pode falar, pastor. Desculpa. Não, pastor, pode... Estava falando com a Deise aqui, perdão. Aqui o microfone estava aberto aqui, perdão, pastor. Tá. Olha só a amizade. Olha a amizade que Deus tem comigo e com você. Quando a gente está errado, ele, você está errado. Isso é a amizade que está tirando a gente do erro. Isso é amizade. Sabe? Agora tem coisa... A gente estava ouvindo, né, pastor? Tem coisa que é maluquice. Os outros vêm com umas maluquices aí que... Aí a gente foi obrigar. Para, meu. Você quer tirar a soberania de Deus? Se liga. Para por aí com essas maluquices. Nosso Deus é soberano, irmão. A gente tem que aprender a louvar a Deus, né? Se prostrar diante dele, se lançar aos seus pés. Os dias são maus e está cada dia que passa pior. Ontem a gente cantando um hino, já as 2 terça-feiras, né? A gente cantando o hino da harpa, sentado ali cantando, foi uma delícia. Foi uma delícia. Eu comecei a me lembrar lá de igrejinhas que eu participei, que não tinha nem microfone. Era tão pequenininha que nem cabia microfone nem som. Mas era uma delícia. A gente via milagres, via Deus operar de verdade. Hoje está uma luta para a gente ver Deus operar no nosso meio, né? A gente sabe que as coisas mudam, mas o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Tem algo a dizer? Que aqui acabou esse capítulo. Finalizamos. Graças a Deus. Tá certo? Então que Deus nos abençoe. Deus abençoe. Fala, pastor. Eu quero dizer que nós estamos indo para um caminho certo, pastor, o que a gente estamos fazendo, sabe? O estudo que o senhor nos dá aí na quarta-feira, na terça-feira, como o senhor comentou agora, o culto de oração, que está sendo maravilhoso. São ali poucas pessoas, mas a gente vê que através da oração e através dos hinos da harpa fica um ambiente gostoso, né, pastor? Então, nós estamos fazendo tudo o que é previsto para fazer, né, pastor? Então, sim, estamos indo na direção certa, pastor. Graças a Deus, né? A gente tem que orar mesmo, né? Tem que orar, tem que buscar Deus. Temos que orar. É necessário, né, pastor? Necessário. Acho que foi antes de abrir que a gente está conversando nessa linha. Que os judeus, eles oram 7 vezes no dia. Eles oram de 3 em 3 horas. Foi, né? Desculpa, a média de 6. A média de 6, mas oram até 7 vezes no dia mesmo.
porque é necessário orar mesmo, porque está difícil, o negócio está Tá complicado. difícil. Né? E esses judeus que eu estou falando são judeus messiânicos, né? Eu não sei como é que a outra classe dos Sim. judeus está. São judeus messiânicos que estão sendo perseguidos pelos judeus. Por alguns judeus extremistas, né? Mas eles oram de 3 em 3 horas, 7 vezes. São 21 horas orando. 21 horas de oração. Certo? Pastor, a Bíblia chega a dizer que nós temos que orar sem cessar, né, pastor? Sem cessar. É comendo, bebendo no ônibus, dirigindo. Dirigindo é perigoso que você passa do local. Eu já aconteceu isso comigo, mas é de todo jeito. É de todo jeito. Eu até estava falando com a Camila, né? Que eu gosto de filme, ela me indicou lá o The Chosen, Os Escolhidos, eu comecei a assistir alguma coisa gostoso, né? Fala sobre Cristo, não é uma coisa didática dentro da... Não é, mas é gostoso. Fala sobre Cristo, ali a história ali de Cristo, eu não conhecia. Falou, Camila, eu gosto de filme que arranca a cabeça, arranca zóio. Mas quando eu falei isso, eu falei para ela, mas o que eu gosto não é de ver isso. O que eu acho interessante é como fazem isso, né? É aquela coisa lá de efeitos especiais. Nem isso eu estou conseguindo assistir mais. Nem isso. Às vezes eu estou aqui em casa, eu estou estudando, eu tenho que parar. Aí eu dou uma saidinha, vou tomar um café, vou levar lixo lá embaixo, dou uma descansada, mas eu não consigo ver mais nada. Então eu estou tirando um período muito grande de estudo. Hoje, aqui em casa, sozinho, né? A Silvia estuda de um lado, eu estou estudando do outro lado, mas eu já cheguei a estudar aqui em casa quase 8 horas. Né? Então eu tenho que dar fazer uma pausa, tal, analisar, pensar, aquela coisa toda, e descansar também, né? A gente precisa descansar. Mas é assim, tem me mudado muito interiormente, falando. Mudado muito. Muito. Eu faz tempo que eu não me sentia tão bem assim diante da palavra de Deus estudando ela. Eu tenho melhorado assim interiormente, a paz, tem sido uma coisa maravilhosa. Estou vendo as coisas com outros olhos, muita coisa, sabe? Então, a palavra de Deus é essencial na nossa vida. Muito essencial, né? E isso também eu tenho como uma forma de adorar ao meu Deus, ao Deus que me salvou. Né? Não estou falando para vocês fazerem isso não, tirar 8 horas assim, não, é que eu tenho tempo. Eu tenho tido tempo para fazer isso, né? Mas busca ao Senhor, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto Ele está perto. Amém? Ore por nós, pastor, por término. Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor, obrigado por esse estudo, Pai. Mais uma noite, Senhor, na tua presença. Obrigado pela vida dos nossos irmãos que está conosco, Senhor. E aqueles também que não vieram, Senhor, estudar, Pai, escutar a tua palavra, escutar o estudo, meu Deus, que o pastor Luiz nos dá, Senhor. Te peço, alcança todos eles, meu Pai, e traz, Senhor, para perto, porque é bom, meu Deus, e é agradável que a gente aprenda, Pai, para que a gente não venha a ser enganado, Senhor. Mas eu creio, meu Deus, no teu poder e na tua providência, em nome de Jesus. E assim, meu Deus, nós agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Te louvamos, meu Deus, bendizemos o teu nome e acreditamos, meu Deus, sempre, Pai, no sobrenatural da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, fiquem com Deus, tenham uma ótima noite de paz e descanso. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Paz, Paz. abençoe. Deus, pastor Luiz. Amém.